fazer uma pergunta? Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Eu gostaria de saber sobre o dom de línguas. Se o dom de línguas é aquela língua que fala em Atos, logo no início, ou se é uma língua diferente, porque aqui tem igrejas pentecostais que falam uma língua aí que ninguém entende. Okay. Eu queria saber se essa língua é de Deus, ou se o dom de línguas é aquela que fala em Atos. The pastors here in say that they are speaking other tongues, outras línguas, other than what man speak. Já que esses pastores, eles dizem que estão falando em línguas estranhas, em outras línguas que os homens, que nenhum homem, não são línguas dos homens. It is not true. Mas isso não é verdade. 14, 27, 1 Coríntios. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas, se não houver interprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. The Apostle Paul did not prohibit the speaking of tongues among the church in Corinth. Já que Paulo, ele não proibiu o falar em línguas na igreja em Corinto. You must understand what is the church in Corinth. Primeiro, você deve entender o que é ou como era a igreja em Corinto. Corinto é very much like Salvador. Corinto é mais ou menos como Salvador. Sim. It is a port. É um lugar portuário. Where there are so many businesses come. Onde muitos negócios eram feitos, chegavam ali por causa de ser uma boa localização. So chances are members in Corinth came from different places. Então, talvez há alta possibilidade de que as pessoas que chegavam em Corinto eram de diferentes lugares do mundo. Sim. That's why among the Corinthians, the Apostle Paul said, if they are going to speak in tongues, 2, but at most 3, because if we congregate together, if everybody will speak in so many tongues, it will take a very long time to allow. So he allowed the speaking in tongue in the church 2 or at most 3. But everyone that speaks in tongue must have an interpreter. Por isso que Paulo lhe instruiu, ele passou a eles que se houvesse aquele que falasse em língua, deveriam então 2 ou no máximo 3, e que cada um deles tenha um intérprete para traduzir aquilo, para interpretar o que estavam falando. 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Do not speak if there is no interpreter. Se não há ninguém para interpretar, então não fale em língua. So, what is that tongue? Mas o que é essa língua? It is human tongue, it's human language. É um idioma, é uma língua humana. That's why he requires an interpreter. E é por isso que ele requeria um intérprete. That's why, like me, very much like me now. I can speak in many tongues. Assim como eu agora, o irmão ele diz, eu posso falar em muitas línguas. But I have to have interpreter because I'm speaking people that speak Portuguese. Mas eu tenho que ter um intérprete porque eu estou falando com pessoas que falam português. For example, I'm now speaking in English, so you can translate it. Por exemplo, eles agora estão falando em inglês, e é por isso que eu posso traduzir. I will speak in another tongue. Agora ele vai falar em outra língua. Balo mong ibaldog yung kabalduganan nung magsalita ang Kapampangan. Eu só entendi o Kapampanga, que é um dialeto deles, mas o resto, esqueça. Mas Brother Rodel knows what I'm talking Mas about. o irmão Rodel sabe exatamente o que ele falou. Sim. You tell them what Agora ele pediu para que o irmão Rodel falasse o que ele falou. Você sabe como interpretar o que eu está falando se eu vou falar em Pampango? Sim. You cannot
interpret it because you do not know the tongue. Eu não posso interpretar porque eu não conheço a língua, o idioma. But Brother Rodel smiles because he knows what I'm talking Mas o about. irmão Rodel pode porque ele sabe o que ele está falando. I will speak in another tongue. Agora ele vai falar em outra língua. Sim. Pasali mao'y bahandi labaw sa bulawan matud nila kaanugul lamang sa imong gugma ug dili maluwag kining pagbati bisan sa unsa nga katarungan kay unsa pa'y bili ning kinabuhi kun sa gugma mo inikawan. That is a song of another language in the Philippines. Esta é uma canção de uma outra língua, um outro dialeto nas Filipinas. You ask Brother Luther if he understands it. Agora ele pediu para eu perguntar para o irmão Rodel se ele entendeu. Você entendeu? No. He do not understand it. Because in the Philippines we have more than 100 languages. Ele não entendeu porque nas Filipinas eles têm cerca de mais de 100 línguas, ou seja, dialetos diferentes, realmente Sim. diferentes. That's why, if I am in the place of Brother Rodel, I speak their language. É por isso que se ele está no local onde o irmão Rodel nasceu, nas intermediações, ele fala no dialeto deles. But if I'm in the place of Brother Bobby and my pianist, I speak their language. Mas se ele for para o lugar onde o irmão Babi e o pianista nasceram, é uma outra língua, então ele tem que falar nessa outra língua. I came from the north of the Philippines. O irmão Eli veio do norte das Filipinas. Sim, like Salvador is north of Brazil. Assim como Salvador, é norte e nordeste no caso, né? If I speak my own language, where I came, only one person here can understand me, and that is the control, Brother Gan. Se ele falar na língua do local onde o irmão Eli nasceu, somente uma pessoa que vai entender, que é o operador de som lá, com aquele com o fone grande. So, if you speak a language which is not understandable to others, there must be an interpreter. Então é por isso que se você falar uma língua que ninguém consegue entender, você precisa ter um intérprete. Beso. Do you understand? Beso? Beso. Beso. Beijo de... Ah? Como se Spanish? diz no português? Beijo. Beso from Spanish? Yes? Beso, que é espanhol, beijo. Sim. Tabla. Tabla, I don't know. Tábua. Ah. Falou tabla, eu não sei. Eu falei, não sei tábua. Tabla. Ele falou, tábua. Balde. Okay. Balde. Balde. You see? There are differences. Let us see. The Philippines. Veja, o número de idiomas, línguas, listadas nas Filipinas é de cerca de 175, das quais 171 ainda são dialetos falados e 4 são já extintos. If you go to our place, if you transfer to another place, they will not understand you if you do not know the other Se language. você for às Filipinas sabendo mas for a um outro lugar das Filipinas, eles não vão entender o que você vai estar falando. There is a bridge there in the Philippines. Há uma ponte lá nas Filipinas. A bridge. Ponte. Here, ovos é itlog. Que de um lado da ponte, ovo é itlog. If you cross the bridge, se você cruzar, for para o outro lado da ponte, it is not itlog anymore. Não é mais itlog.
It is Ebon. É bom. See? Nobody will understand you. Just a bridge. If you do not know their language, you will not understand. E ninguém vai te entender, mesmo somente atravessar a ponte. Se você for falar aquele mesmo, ninguém vai entender você do outro lado. It is good here in Brazil, from Porto Alegre up to Amazônia, they speak the same É language. bom aqui no Brasil que de Porto Alegre até a Amazônia, você fala a mesma língua. See. But in our place, you just go 1 kilometer and you will not be understood if you do Mas not no know the lugar language. deles, em certos momentos que você anda somente 1 quilômetro e as pessoas lá já não entendem o que você está falando. See, because we have 175 languages. Porque tem cerca de 175 línguas. That's why the Apostle Paul to the Corinthians said, if any will speak in language, in other language, there must somebody to interpret it. É por isso que São Paulo disse para o pessoal de Corinto, para os irmãos da igreja de Corinto, que se fossem falar em língua, precisava alguém para interpretar. See, why can they have interpreter? E por que eles podem ter um intérprete? Because they are human language. Porque são línguas que podem ser entendidas por humanos. Now, línguas dos anjos or língua de Deus. Impossível. It is not biblical. Não é bíblico. Because in the Bible, other tongues can be interpreted by humans. Porque na Bíblia, essas outras línguas podem ser interpretadas por seres humanos. And they are understood. Eles são entendidos. But your pastors here in Brazil speak of language nobody can understand. Mas os seus pastores aqui no Brasil falam de línguas que ninguém consegue entender. Vamos ler. Atos 2, 6. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão. Estava confusa porque cada os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada na própria língua em que nascemos? Nós partos, medos e elamitas e os que habitamos a Mesopotâmia, e a Judeia, e a Capadócia, e Ponto, e a Ásia, a Frígia, e a Panfilha, e o Egito, e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tantos judeus como proselitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. See, these are human tongues that they speak. That's why they can understand it in different. São línguas humanas que estavam falando, e é por isso que eles conseguiam entender. This is what happened in the day of the Pentecost. Isso é o que aconteceu no dia de Pentecostes. The apostles who are Galileans speak so many languages. Os apóstolos, que eram galileus, estavam falando em várias línguas diferentes. But they understand it. Mas essas pessoas entenderam. But these pastors in Brazil speak tongues which nobody Mas understands. esses pastores aqui no Brasil falam línguas que ninguém entende. What is that? E o que é isso? 14. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. You see? If you speak and nobody knows what you are talking about, you are talking to air. No, you are not talking to Se anybody. você estiver falando e ninguém consegue entender o que você está falando ao ar. É louco, falando sozinho, falando com o ar. that is it. É isso, irmão. Mais uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.